Foi. Bom, pessoal, agora a gente vai ver de uma estrutura de dados em Python, certo? A gente fala, às vezes eu falo aqui, né, bastante de estrutura de dados. Vocês vão ter uma disciplina inteira de estrutura de dados, acho que o terceiro semestre, se eu não me engano. Então vocês vão estudar muito, né, vão criar estruturas, os tipos de estrutura, mas basicamente estrutura de dados são coleções de dados, né? São estruturas que a gente armazena dados e as operações que a gente pode fazer nela. Por exemplo, lista é uma estrutura de dados que a gente usa aqui em Python, uma estrutura já implementada de dados que o pessoal do Python implementou. Então, aqui que guarda, né? Qual que é a estrutura de dados de lista? Ela guarda dados ordenados, né? Sequenciais. Então você pode guardar números, strings, né? Inteiro, float, pode guardar lista, inclusive dentro de lista, que a gente vai ver mais daqui a pouquinho no curso. E quais são as operações que você faz? A gente adiciona, a gente acessa, a gente vê o tamanho, a gente remove, a gente faz uma série de operações. Então, a estrutura de dados é isso, são coleções de dados e operações que a gente pode fazer nessas coleções. E dependendo a estrutura que a gente usa, a gente consegue fazer um determinado de operações e outras não. Então a gente vai ver uma delas que o Python não tem aqui, chamada tupla. Não é algo comum, certo? Não é algo comum nas linguagens por aí, mas é importante a gente saber, então eu vou passar bem rapidinho aqui, porque eventualmente nos estudos de vocês da linguagem, vocês vão ver, vocês vão se deparar com tuplas. Não é, como eu já disse lá no começo, não é um conteúdo essencial para a gente saber algoritmos, tá? Então é uma miscelânea aqui, é um assunto, eu não digo extra, mas é um assunto que a gente conseguiria, por exemplo, sobreviver sem ele. Mas é importante a gente conhecer e ver o que é uma tupla, tá bom? Então, pessoal, imagina o seguinte, ó. Imagina que eu quero aqui, ó, armazenar as coordenadas da nossa instituição. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, Maps. Vamos pegar aqui. Jararaca? O que é isso, gente? Jararaca. Alguém conhece esse lugar? Não conhecia, não. Enfim. Aqui, está aqui o nosso instituto. Deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui, ó, copiado para área de transferência. Então, esse cara aqui é a coordenada do instituto. Vamos dar uma diminuída aqui, pessoal. Ó, vamos colocar 9.7 aqui, tá? Vamos colocar 8.8 aqui, acho que. Tá? Essas aqui são as coordenadas do IFSP, São Carlos. Bom? Latitude e longitude. Então, o que a gente pode fazer aqui, né, para a gente armazenar essas coordenadas? A gente pode colocar aqui, ó, a gente pode colocar o ponto X, por exemplo. X é recebe menos 21,97. O Y, isso aqui é latitude e longitude, certo? Poderia ser aqui latitude e longitude, mas vamos deixar assim. Menos 47,88. Essas aqui são as coordenadas, tá bom? Então, essa aqui poderia ser uma maneira de representar as coordenadas do instituto, correto? Uma outra maneira que a gente poderia representar as coordenadas é por lista, certo? A gente poderia colocar aqui, ó, ponto, né? Ou aqui, ó, coordenada IFSP. Ela é uma lista onde eu tenho aqui o meu menos 21,97 e o meu menos 47,88. Então, uma maneira de representar foram com duas variáveis, ok, certo? A outra maneira, ó, como a coordenada é um conjunto, né, de dois valores, eles não são, a coordenada não é, ela é definida por dois, eu resolvi colocar numa lista, certo? Uma lista, a coordenada do Instituto Federal, correto? Porém, pessoal, a gente tem uns problemas aqui.
Se em algum lugar do seu programa, por exemplo, você chegar e fazer isso aqui, ó, coordenada ifsp.append, e você dá um append aqui, ó, em qualquer coisa, 88.45, tá? Se você fizer isso, deixa eu rodar isso aqui, vamos imprimir ela aqui, ó, e a gente, coordenada ifsp. Ó, você adicionou um valor, ó, pessoal, que tá errado, tá? 48.8. Coordenada ifsp. Você adicionou um valor que não faz sentido adicionar na lista. Quer dizer, uma lista aceita valores, correto? Só que uma coordenada, elas são só 2 valores. Então, você está, em algum momento, fazendo algo que não deveria, que o seu programa aceitou, uma boa. Para a gente resolver esse problema, para a gente evitar esse tipo de coisa, a gente pode usar, ao invés de lista, usar tupla. E tupla, pessoal, é um conjunto, assim como lista, ele é um conjunto de elementos, certo? Então, aqui, por exemplo, qual que é a diferença? Eu vou colocar, ao invés de eu colocar abre e fecha colchetes, eu vou colocar abre e fecha parênteses, correto? Então, ó, reparem que não vai mudar nada o meu programa, ó. Ele, de boa, aqui, se eu venho aqui, coordenada ifsp, tá aqui o valor da coordenada, ó. Só que agora ele não está mais entre colchetes, ele está entre parênteses, tudo bem? Esses parênteses não é obrigatório, eu poderia fazer assim, mas pessoal, não usem isso, deixa entre parênteses, porque aí fica claro que é uma tupla. E aí, pessoal, com isso, se eu fizer isso aqui, ó, coordenada ifsp.append, vou adicionar alguma outra coisa. Ó, se eu fizer isso aqui, ó, e deu pau, não deixa adicionar, certo? Por que que isso acontece, gente? Porque listas são mutáveis, certo? O que é algo mutável? Você consegue mudar a lista. Você cria a lista e você consegue, por exemplo, adicionar valor lá dentro. Você consegue remover valor lá de dentro, certo? Você consegue fazer tudo isso. A tupla não. Tupla é imutável. Então, se você criou uma tupla de 2 elementos, essa tupla vão ter aqueles 2 elementos. Não, você não vai conseguir adicionar, você não vai conseguir remover dessa tupla. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer umas coisas aqui, ó. A gente consegue acessar os elementos, ó, eu vou executar, do mesmo jeito que a gente consegue fazer com a lista. Ó, quem que é o elemento da posição 0? É o 21.97. Quem que é o elemento da posição 1? É o 47.88. Quem que é o elemento da posição 2? Ó, não dá, certo? Porque ele também acessou uma posição inexistente, certo? Consigo adicionar? A gente já viu que não consegue, mas vamos tentar de novo aqui, ó, coordenada ifsp.append. Vamos adicionar um carinha aqui, ó, 8. Não deu. Ó, a tupla não tem um append, não consigo adicionar. Ah, eu consigo mudar valor? Eu consigo fazer isso aqui, ó, coordenada ifsp da posição 0 recebe 100. Eu conseguiria fazer isso em lista. Vocês concordam? E em tupla não dá. Ó, objeto tupla não suporta eu atribuir um item para ele. Então, pessoal, a tupla ela é imutável. Assim como a string também, a gente não consegue mudar, né? A string em Python, ela também é imutável. Então, pessoal, para a coordenada aqui, isso faz sentido, né? Porque a coordenada é uma coordenada e ela não muda. Não deveria mudar, pelo menos nesse caso, certo? Eu posso criar uma outra e atribuí-la aqui, mas essa que eu criei aqui, ela não muda. Tudo bem? Entendido? O esquema de tupla? Pessoal, tupla é isso aqui. Ah, Jorge, caramba, né? Mas, então quer dizer que tudo que eu faço com tupla eu poderia fazer com lista? Sim, pessoal, pode. Pode, mas você tem que tomar cuidado, né? A lista ela é mais maleável, certo?
Então, Jorge, então, como que eu vou... Ó, veio na onda da pergunta da Isabela, né? Na prática, usa-se em que, geralmente? Pessoal, depende, tá? Depende. Por exemplo, esse aqui é um exemplo que a gente pode usar a tupla, que é um valor que não vai mudar. Um negócio que não vai mudar, certo? Então, ó, eu quero receber os dados de um cliente, quero ler os dados no arquivo, por exemplo, que a gente vai ver mais para frente. Quero ler os dados do arquivo, os dados de um cliente. Você quer ler o nome, o CPF, o nome, o endereço, tudo mais. Quero ler, fazer operações com ele e ir embora. Eu posso ler e colocar dentro de uma tupla, certo? Poderia ter alguma coisa assim, ó. Cliente. Então, aqui o CPF do cara, 123, ponto, nanã. Aqui o nome, João. Aqui o endereço, Rua X, tá? Poderia ter essa tupla aqui, sem problema nenhum, tá? Então, assim, o uso dela é muito particular, tá? Por isso, assim, eu estou mostrando para vocês que existem, para que se um dia, se vocês acharem algum esquema que isso aqui dá para usar, vocês conseguem usar, entendeu? Eu usei muito pouco tupla, pessoal. Eu uso às vezes porque tupla ela é mais eficiente, porque como ela é imutável, ó, quer ver um negócio legal de fazer? Deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar como que faz, hein? Ó, eu criei aqui a coordenada IFSP-T de tupla, tá bom? Vou criar a coordenada IFSP-L de lista, tá bom? Deixa eu fazer isso aqui. Coordenada IFSP T, tá aqui, beleza, o L tá aqui também, tá, opa, só faltou eu criar uma lista, né, aqui, coordenada IFSP T, do L. Beleza, ó. Aqui, pessoal, olha só que interessante, ó. Precisa ver se eu vou lembrar fazer isso, hein? Size off. Acho que é assim. É um negócio bem esquisito. Ah, é isso mesmo. Ó, esse size off me dá o tamanho do meu objeto. Tamanho, se eu não me engano, é em bytes, tá? Quanto que ele está ocupando de memória. Ó, o meu L está ocupando 56. E o meu T, 40. Vocês concordam que assim, ó, é a mesma informação e o meu lista, ele tá ocupando mais memória, ok? Do que o meu tupla. Isso por quê? Porque quando a gente cria uma tupla, pessoal, isso vocês vão entender bem lá em estrutura de dados, tá? Mas uma tupla, ela é um elemento estático na memória. É um espaço sequencial na memória. A lista não, a lista você pode ter um pedaço aqui, outro pedaço em outro lugar, então você tem que ficar guardando o endereço. Eu estou correndo o risco aqui de falar alguma besteira, porque eu não sei exatamente em Python como funciona, certo? Como que a lista é implementada lá por baixo. Mas eu imagino que não seja estático, sequencial. Então, por isso que a lista ela tem um tamanho maior do que a tupla, apesar de ser os mesmos valores, tá bom? E ela, com isso, ela consegue ser mais rápida para interar nos elementos, enfim, tem uma série de fatores. Mas é basicamente isso, pessoal. O que a gente precisa saber de lista? Desculpa, de tupla. Ela é um conjunto de dados, certo? De valores, que é imutável. Ela é imutável, tá? Beleza? A gente não muda ela. Correto? Ó, tem o len, tá? O len ela tem, ó, coordenada IFSP T. Ó, tem dois. Tudo bem? Beleza? Isso são tuplas, pessoal. Beleza? Vou encerrar aqui. Ó, tem mais várias coisas de tupla. Não muito mais também, tá? Do que isso aqui.
Mas quem tiver mais curiosidade, tem a documentação da linguagem, é bem clara. Mas vai ser mais uma questão mesmo de decisão de projeto, onde usar tupla, por que usar tupla ou não. Ok? Aí depois disso aqui a gente vai ver dicionário, aí não, aí dicionário já é mais interessante. Placa aqui.